Olá pessoal, esse é o podcast das áreas contaminadas. Eu sou Marcos Tanaka Riz, sejam bem-vindos. A trilha sonora é dos escalafobéticos Mauro Tanaka e Guilherme Durão, @azalatosampa e @guilherme.durão. Sigam a gente no nosso canal Áreas Contaminadas do Telegram e no canal do YouTube ECD Training. Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Para você que está aí estendendo roupa, você que está lavando louça, cozinhando, dirigindo, esperando aquela liberação da integração, esperando o multiparâmetro estabilizar, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu vou apresentar esse episódio de uma forma um pouco diferente. Primeiro eu vou falar de um livro, um livro que eu estou relendo aqui. Esse livro chama Colapso. Ele foi editado em português, se não me engano, em 2003 a 2005, alguma coisa assim. Esse livro foi escrito por Jared Diamond. Esse livro trata de como civilizações antigas desapareceram, colapsaram, e elas colapsaram por uma união de fatores, tendo a questão ambiental no centro. No centro é o fator mais importante do colapso. Um dos exemplos é a Ilha de Páscoa. A Ilha de Páscoa e o consumo de recursos naturais, principalmente as florestas, Esse livro, o livro Colapso, fala de alguns caminhos que levam ao colapso de civilizações e o autor traça paralelos com a situação ambiental atual, de vários lugares. Dentro disso, ele fala um caso interessante do estado de Montana, nos Estados Unidos. Esse estado de Montana tem crescentes problemas ambientais. Dentre os problemas ambientais de Montana, o pior é o que o Diamond chama lá de depósitos de lixo tóxico. Depósitos de lixo tóxico é o que a gente conhece aqui como área contaminada. No caso deles, de Montana, imensas áreas de mineração, o estado é extenso, então como se fosse o estado do Mato Grosso do Sul, do Mato Grosso, por exemplo, são imensas áreas de mineração contaminadas por metais, claro, por ácido e por cianeto, isso desde o século XIX. Bom, quando o estado de Montana se deu conta, o pessoal lá se deu conta e eles viram que era preciso remediar, eles se depararam com custos de bilhões de dólares. Aí algumas mineradoras menores não tinham condição de arcar com esses custos e ou faliram ou forjaram a falência da empresa, Mas de qualquer modo, eles não pagaram os custos, as empresas pequenas não pagaram os custos. A sociedade lá, como aqui, entende e aceita isso, porque são empresas pequenas e seria, no entender da sociedade, injusto exigir que essas empresas pequenas arquem com custos enormes. E certamente a gente já ouviu isso aqui, Cerca de 90% das indústrias com potencial de contaminação aqui no estado de São Paulo são pequenas. Então, a gente costuma dizer que não podemos exigir delas que remediem completamente a área, porque elas não têm condição econômica, e toda aquela história. Bom, lá em Montana, também como aqui, há indústrias enormes com muitos recursos e poderiam pagar aqueles custos. Mas, com um exército de consultores e advogados, conseguem protelar e não fazer o que deve ser feito. Ao justificar, eles justificam que o dano não é assim tão grave, não apresenta risco e tudo aquilo que a gente já conhece. Novamente, a gente pode perceber o paralelo de Montana com a nossa situação aqui. Por fim, o estado de Montana teve que acionar o Superfund, quem, em última análise, é o dinheiro de todos os contribuintes lá dos Estados Unidos. Aí eu pergunto e o autor também pergunta lá no texto, é correto a sociedade toda pagar pelos custos de um impacto ambiental de uma contaminação causada por entidades privadas que obtiveram lucro com esse impacto? Interessante, É um jeito da gente pensar que é estranho. Se o responsável não paga, quem paga é a sociedade. É justo a sociedade pagar por esses custos? No final do capítulo, o autor fala que nas discussões sobre o aumento de impostos para fazer esse pagamento, imagina, não tem dinheiro, não tem recurso para fazer o pagamento. Então, tem que tirar do tesouro público, de um fundo, no caso ali,
E esse tesouro público é dinheiro de todo mundo. E o fundo não era suficiente, o fundo estadual, nem o superfundo, nem o fundo estadual eram suficientes. E aí era para aumentar o imposto, para poder pagar os custos da remediação. Os contribuintes foram contra, argumentando ali principalmente que se ficou isso por mais de 100 anos lá e não aconteceu nada, não valeria o gasto. O resumo ali que o Jared Diamond faz, a sociedade como um todo contribui para o colapso ambiental. E, em particular, aqui no nosso caso, com as áreas contaminadas. As mineradoras de Montana, no olhar do autor, não são vilões. Não são os vilões que querem acabar com o planeta, sabe aquele vilãozão, vou acabar com tudo. Não são os vilões. Mas elas existem como empresas para obter lucro, os lucros para os seus acionistas ou para os seus donos. E as empresas não existem para prevenir, para mitigar, para remediar danos ambientais. De modo que, assim, no nosso sistema econômico, a prioridade nunca vai ser reduzir essas externalidades. Caberia, então, à sociedade fazer um contraponto a isso. Mas quando esse contraponto esbarra na questão econômica, a gente, como sociedade, começa a avaliar as prioridades, né? Surgem perguntas como, peraí, mas existe um risco iminente? Vai acontecer alguma coisa? Mas esse risco é realmente real? Esse risco é para a saúde humana? E se a gente impedisse o acesso a esse solo ou a essa água subterrânea contaminada, isso não acaba o risco? Nesse caso, a gente não pode deixar a contaminação lá e não ter que pagar esses custos elevados e não prejudicar a nossa economia? As respostas a gente conhece aqui, né? E os resultados, aí, segundo o autor, será o colapso, né? Então, nossa civilização também caminha para o colapso se a gente continuar pensando dessa forma, e acredito que a gente vai continuar pensando dessa forma por um bom tempo ainda. Mas agora, falando sobre o episódio, a entrevista que eu fiz, eu tive uma conversa muito interessante e vocês vão ouvir que eu me diverti muito fazendo essa conversa. Eu falei com 3 que eu chamo de as meninas superpoderosas do Senac, e elas são a Angélica Reis, a Camila Almeida e a Sinésia Queiroz. Eu falei com elas sobre um TCC maravilhoso que elas entregaram para nós do Senac. Um TCC realmente muito, muito bom, como há muito tempo eu não via. Esse TCC foi muito rico, pois ele fala de investigação. Inclusive, os dados desse TCC, né, deram subsídios à minha tese. E tudo que eu vi ali, nesse trabalho, me deixou ainda mais convicto que nós temos que entender as heterogeneidades do meio físico, que são muitas, mesmo num volume pequeno de aquífero, as heterogeneidades são muitas e elas que governam o transporte de substâncias químicas. Eu pude entender ali também que a grande massa está nas zonas de armazenamento e o grande fluxo de massa está nas zonas de fluxo, e a gente tem que entender onde estão essas zonas de fluxo. Esse trabalho, então, falou muito sobre isso. Mas o trabalho não parou na investigação, ele falou muito sobre remediação, e remediação por oxidação utilizando o persulfato. E a gente pôde perceber ali, né, vocês vão ouvir pela entrevista, que é uma remediação muito eficiente, desde que o meio seja muito, muito estudado antes de se planejar essa injeção. Se você tiver os dados corretos e os dados bem coletados e bem analisados, a sua remediação com persulfato vai ser um sucesso. Mas, em particular, para mim, esse TCC e esse episódio são uma singela homenagem que eu consigo fazer daqui, né, que eu faço, para o meu grande e saudoso amigo Paulino Rodrigues, que nos deixou aí cedo demais, infelizmente. O Paulino ele foi o grande idealizador e colaborador desse trabalho aqui, e o seu amor à ciência, ao Senac, aos alunos, ficou muito evidente com esse TCC e com esse episódio que vocês vão ouvir. Além da ajuda e orientação que ele deu, foram fundamentais, esse TCC assim, foi uma desculpa para as nossas longas e divertidas conversas ali nas tardes e noites de sábado no Senac. Certamente, de onde ele estiver, ele vai gostar de ouvir e de saber que as alunas honraram com brilhantismo os seus ensinamentos. Meu amigo Paulino, isso aqui é para você. Fique então com as palavras da Angélica Reis, Camila Almeida e Sinésia Queiroz, as superpoderosas. Olá pessoal que nos ouve aqui no podcast, bom dia para quem nos ouve no carro, boa tarde para quem nos ouve trabalhando, né? Boa noite para quem nos ouve lavando a louça. Eu estou aqui com minhas 3 amigas,
competentes, inteligentes, lindas, poderosas. Estou aqui com Angélica, Camila e Sinésia. São pessoas muito queridas que hoje vão compartilhar com os ouvintes as peripécias de um trabalho de conclusão de curso muito interessante. Bom dia, boa tarde, boa noite, meninas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Então, meninas, vamos, como são 3, né? Eu nunca fiz uma entrevista tão numerosa assim. A gente vai aprendendo conforme nós vamos caminhando aqui. Então, eu queria que vocês se apresentassem, né? Quem são vocês? As 3 são engenheiras ambientais, as 3 fizeram o mesmo curso, né? A pós-graduação em gerenciamento de áreas contaminadas no Senac, na turma 15. As 3 fizeram o mesmo trabalho de conclusão do curso, muito legal. Mas conta um pouco de vocês. Quem são vocês? Por que vocês se tornaram engenheiras ambientais? Tá legal, vamos lá então. Eu sempre gostei do assunto meio ambiente desde muito pequena. No colégio, na escola, isso sempre foi a temática que eu mais gostava das matérias. Então, tudo que envolvia geografia, ciências, né, no ensino fundamental, biologia era o que eu gostava. Mas eu nunca encarei isso como uma possível profissão, até porque a profissão de engenharia ambiental ela é relativamente recente. Sim. Quando eu era criança, adolescente, eu nem sabia que existia esse mercado, né? Também a questão ambiental não era tão evidente assim, então nunca imaginei que isso pudesse tornar um trabalho. Quando chega aquele momento de você decidir o que você vai fazer de faculdade, eu considerei várias possibilidades, cada uma de uma área diferente. Ingressei no curso de engenharia ambiental na Oswaldo Cruz, já imaginando, né, engenharia ambiental era a profissão do futuro. Foi em 2010 que eu comecei a faculdade e estava no auge, assim, de lançamento, de surgimento de cursos de engenharia ambiental. E aí eu consegui ingressar no curso, fui bolsista na Oswaldo Cruz, me formei, durante todo o curso, já pensava na possibilidade da pós-graduação. Ah, que legal. E quando surgiu, no terceiro ano, a gente teve a disciplina de gerenciamento de áreas contaminadas com a professora Márcia Gorni. Acho que ela dá aula no Senac. Não no curso de áreas contaminadas, mas ela ministrava aulas no curso de engenharia ambiental. E aí eu gostei muito dessa área, da área de áreas contaminadas ali. E eu tinha conseguido um estágio num órgão público. Certo. Legal. Responsável por construir rodovias no estado de São Paulo. E trabalhava na área de meio ambiente. E uma das ações, né, um dos programas que precisava ser conduzido era justamente o gerenciamento de áreas contaminadas da rodovia. Certo. E aí eu vi a possibilidade de juntar o que eu estava aprendendo no estágio com o que eu estava aprendendo na faculdade e planejar uma pós-graduação. Legal. E aí eu fui em busca dos cursos que tinham, né? E aí o Senac era a referência. E eu ingressei na pós de áreas contaminadas para melhorar o meu entendimento sobre o meu trabalho na época. A gente tinha uma infinidade de áreas a serem investigadas e esse processo de gerenciamento, a quantidade de etapas que tem, elas se comunicam, mas elas são bem individuais ao mesmo tempo, sim, né? Sim. Então eu precisava entender o todo e as partes ao mesmo tempo. Então vi que o que eu tinha aprendido na faculdade não era suficiente, por isso resolvi ingressar na pós. E aí me ajudou infinitamente no meu trabalho, eu consegui entender bastante. Bom, então o curso me ajudou bastante no que eu realizava no meu trabalho. Eu
passei de estagiária para analista ambiental, então tinha algumas responsabilidades lá que o entendimento que a pós-graduação de áreas contaminadas do Senac fornece para alguém que atuava, a minha atuação não era exatamente investigando a área, né? Era assim, analisando o que eu recebia de outras consultorias. Sim. Então, eu precisava entender se o que eu estava recebendo realmente era coerente. E aí o entendimento que a pós me deu foi nesse sentido. E hoje eu não trabalho mais, né, nesse órgão. E a minha atuação hoje é com uma área completamente diferente de áreas contaminadas, né? Ainda com meio ambiente, mas com construção civil. E aí tem, sim, alguns casos a serem avaliados. Eu tenho que olhar para isso, mas não é o meu trabalho central hoje, né? Hoje eu trabalho com sistemas de gestão. O de meio ambiente tem essa vertente para a área contaminada, obviamente, passivos ambientais, mas não é o foco principal do meu trabalho. Mas eu acho que todo o conhecimento que eu tive com áreas contaminadas hoje me facilita muito, porque a minha visão de campo, todos os perrengues, tudo que a gente vivencia no campo, me ajuda no meu trabalho de campo hoje, e fora a visão, né, que o sistema precisa que eu tenha, e após todo o conhecimento que eu tive nesse tempo, TCC, é muito válido. Legal, Sinésia, obrigado. Camila, por favor, se apresente também. Você era ambientalista já quando jovem? Bom, quando eu era jovem, a gente tinha mais aquela inocência, né, de querer mudar o mundo. Hoje a gente entende que não funciona bem assim, mas quando eu era jovem, criança, né, Sim, jovem vocês são ainda. Não, nem tanto. Mas quando eu era criança, tinha muita essa ideia de que as coisas precisavam mudar, mas mudar de transformar o mundo como um todo. E hoje a gente não entende que não é bem possível mudar o mundo como um todo, mas sim através do nosso trabalho, da boa execução do nosso trabalho, a gente conseguir mudar o que está perto da gente, né? Tornar o meio ambiente que está perto da gente melhor e não deixar ele pior aí para as próximas gerações. E quais foram os caminhos que levaram você para engenharia ambiental e depois você fez engenharia ambiental, fez o mestrado lá com os nossos amigos lá de São Carlos e daí você foi, por que você foi lá para o nosso curso do Senac, já estando um degrau acima na carreira, tendo feito mestrado e tal, certamente já sendo chamada para um doutorado ali, mas você foi lá para o nosso curso? Bom, desde criança, né? Sempre a história é desde criança que a gente começa a escolher os caminhos que a gente quer traçar na vida profissional. Então, no começo do ensino fundamental, né, a antiga quarta série, eu gostava muito de ciências, e aí depois, na quinta, na sexta, que começa a ter disciplinas mais específicas, né, biologia, eu comecei também a gostar muito de biologia. Só que dentro da biologia, você pensa, Camila, por que você não fez, então, ciências biológicas se você gostava de biologia? Mas, bom, eu gostava da parte ambiental das ciências biológicas, eu não gostava da parte humana, de saúde, fisiologia, anatomia, eu não gostava dessa parte. Então, por isso que o curso de engenharia ambiental, ele se mostrava mais adequado, né, para os meus interesses. E diferente das meninas, a minha família ela não é aqui de São Paulo, nem do estado de São Paulo. Então, eu me formei na Universidade do Estado de Minas em 2011. Certo. Bom, durante boa parte da minha graduação e também o primeiro ano depois que eu me formei nessa universidade, eu, na verdade, trabalhei com recursos hídricos. E quando eu trabalhei com recursos hídricos, voltando, né, que foi uma boa parte da graduação, que eu trabalhei como estagiária, e depois um ano ainda, depois que eu formei, eu continuei trabalhando com essa área de recursos hídricos. Na verdade, eu trabalhei na elaboração do zoneamento ambiental de uma grande unidade de gerenciamento de recursos hídricos que a gente tem lá em Minas Gerais.
é uma região que envolve muitos municípios que fazem parte do Parque Nacional Serra da Canastra, né? Para quem aí conhece a área, já ouviu falar da região. Então, eu trabalhei nesse projeto que fez o zoneamento dessa região, né? Dessa região hidrográfica, e é um trabalho que eu tenho muito orgulho. Eu passei muito tempo lá, né? Parte da graduação, um tempo depois que eu me formei, porque é um trabalho que eu entrei como estagiária e saí como supervisora. Então, é algo que eu tenho muito orgulho de ter participado, não só pelos frutos que isso veio a dar. Hoje, esse zoneamento ele é utilizado para a elaboração do plano de recursos hídricos da bacia, mas também pela evolução, por ter entrado uma menina, né, com alguns ideais ainda muito frescos, né, algumas ideias até inocentes quando a gente está ainda na faculdade, a gente não entende muito bem como que o mundo dos negócios funciona, mas ter saído como supervisora, ter tido essa evolução aí dentro desse projeto. Bom, e aí, justamente eu saí desse projeto, né, que depois que eu formei eu continuei ele ainda um tempo, mas eu saí porque eu fui fazer mestrado em geotecnia na USP de São Carlos, né, com os nossos colegas lá de São Carlos. E eu fui fazer mestrado em mapeamento geotécnico. Para quem não sabe aí o que é mapeamento geotécnico, não é muito da área, na verdade é o conhecimento das características geológicas, geotécnicas de uma área, de um território, com vistas a entender melhor qual que seria o uso adequado, o uso mais adequado daquela área, o uso mais compatível com essas características geológicas e geotécnicas. Por exemplo, se tem uma região próxima à área urbana, nessa região, identifica-se lá que o nível d'água é muito raso. Então, não seria adequado que o plano diretor dessa cidade ele considerasse a implantação de um polo industrial, considerando apenas essa característica, geotécnica, né? Então, o mapeamento geotécnico seria isso, a gente conhecer as características geológicas, geotécnicas de uma área, uma das áreas, né? Uma das abrangências do mapeamento geotécnico, e através do conhecimento dessas características, ter um planejamento mais adequado e mais compatível, né, com essa área. Por exemplo, isso que eu acabei de falar. Certo. Então, ao contrário da Angélica e da Cinese, eu não trabalho numa empresa como a Cinese, nem como a Angélica, ela vai falar que ela trabalha numa consultoria, né? Eu trabalho hoje sendo professora numa instituição de ensino superior, aqui em São Paulo, em que eu leciono disciplinas da área ambiental, como gerenciamento ambiental, como saneamento, e também disciplinas ligadas à geotecnia, como geologia e solos. E a ideia de fazer a pós em áreas contaminadas, ela veio como uma complementação da minha formação. Achei que seria interessante complementar a minha formação com esses conhecimentos da área de gerenciamento de áreas contaminadas. Então, na época, eu cheguei a pesquisar cursos em outras instituições, só que a maior parte deles eram cursos EAD, cursos que você via que não tinha muito renome, como o SENAC. Certo. Então, eu optei pelo SENAC, por toda a bagagem que o SENAC, o curso já tinha naquela época, e também porque era um curso presencial, ao sábado, que dava para conciliar, então, com o trabalho, e era presencial, que tem um pouco mais de preferência, principalmente para um curso que tem tanta coisa prática, né? Sim. Ele ser mais presencial. Então, essa foi a minha trajetória até chegar no SENAC. Certo. E hoje, o que eu vejo que isso me ajuda? Dentro da disciplina de saneamento, por exemplo, ou qualquer uma outra disciplina que eu lecione, que eu precise entrar no tema de áreas contaminadas, eu acho muito mais fácil hoje passar isso para os alunos. Certo. Então, é aquela história, a gente recebe o conhecimento e transmite o conhecimento. Então, eu acho que isso me ajudou muito quando eu preciso entrar nesse assunto em qualquer uma das disciplinas aí que eu leciono hoje. Angélica? Bom, eu fiz engenharia ambiental, como acho que as meninas também, no colégio. Eu era apaixonada por biologia e eu
sabia desde o princípio que eu não nasci para dar aula, então eu decidi não fazer biologia. Certo. E eu queria ser engenheira. Aí eu tive a doce ilusão que biologia combinava com engenharia ambiental. Legal. E fiz. E graças a Deus eu fiz. Sou muito realizada por ter feito essa faculdade, esse curso. E logo, acho que no terceiro ano da faculdade, eu comecei a estagiar numa consultoria ambiental de áreas contaminadas. E lá eu já comecei trabalhando na área de remediação e eu descobri que era aquilo que eu queria mesmo, gostei e continuei. E quando eu me formei, eu decidi fazer uma pós-graduação. E na área de consultoria ambiental, o curso do Senac é muito conhecido. Sim. Tem Quem está no muita gente meio conhece, com certeza. Isso. Então eu queria fazer uma pós-graduação e aí me falaram da pós-graduação do Senac. E me veio a dúvida, remediação ou gerenciamento? Certo. Como eu sempre trabalhei, né? Eu entrei em 2012, na época, em 2015, eu já trabalhava 3 anos com remediação, eu sentia a necessidade de saber o que vinha antes. Certo. Eu sabia, eu tinha que ter o conhecimento do diagnóstico, tudo, mas eu queria aprender mesmo a teoria, como era feito, antes de chegar no ponto da remediação. Então, eu decidi fazer a pós em gerenciamento, que foi ótimo. Inclusive, o TCC acabou saindo mais um pouquinho para o lado da remediação, que Sim. eu puxei a Sinésia comigo. Foi. E, inclusive, um detalhe, eu e a Sinésia, a gente fez faculdade juntas. É mesmo? Olha. E Na a gente mesma sala. na mesma sala. Caramba! E a gente se encontrou no curso de gerenciamento. Eu nem sabia que a outra estava lá, enfim, foi muito legal. E aí hoje eu continuo na área. Depois que eu saí dessa primeira consultoria, que foi a BTX, eu queria ser o lado do cliente. Certo. Eu queria saber como que era ser o cliente. Então eu comecei a procurar emprego em construtora, em outros lugares, e eu consegui um emprego em uma indústria de embalagens plásticas. Certo. E aí eu vi que eu gostava mesmo da consultoria. De ter um projeto diferente cada dia, daquela loucura toda. E hoje eu trabalho na EPA com projetos de remediação e diagnóstico. Pessoal, me contem aí, porque vocês, durante o curso, a Sinésia e a Angélica já se conheciam da graduação, e vocês tinham outros grupos de TCC, outras ideias, e como é que vocês se juntaram para esse tema que vocês vão falar hoje? Vocês lembram da história? Eu lembro. A Sinésia lembra mais porque foi marcante para ela. Legal. Foi. Vai lá então, Sinésia, manda ver. Surgiu o tão temido TCC, né? Sim. Agora vamos ter que fazer o TCC para concluir o curso. E aí, eu e a Angélica, nós tínhamos um grupo com mais outras 3 pessoas que eram, sabe, as panelinhas? Certo, então tinha a nossa panelinha ali. Só que nós não podíamos fazer o TCC todos juntos, né? Isso mesmo. Tinha que ser em duplas ou em trios. E aí a gente se dividiu. Eu e a Angélica fomos para um lado e as outras 3 foram fazer o outro TCC. E aí a Angélica falou assim, era ótima fazer o TCC de metano, alguma coisa sobre metano, que eu não lembro o que é, ela vai poder explicar melhor. E aí eu falei, ótimo, que legal, isso aí é muito legal, o negócio de metano, vamos fazer, ótimo. E a gente começou a fazer, a gente apresentou o projeto, a gente estudou as coisas e tal. Aí chegou um sábado, um belo sábado, eu toda animada com metano. O Rodrigo entrou na nossa sala e falou assim, olha, gente, tem uma ideia aqui. Ideia nova, eu tava pensando aqui, será que vocês não tem ninguém aí que queira fazer, de repente, um trabalho de persulfato? Aí a Angélica do nada. Eu. Sabe aquela cara de ué? Você falou, peraí, o eu é nós. E a Camila se interessou também. Um monte de gente se interessou pelo negócio do persulfato. E aí fomos conversar com o Rodrigo. A Angélica
me explicou o que era, que eu não lembrava, não sabia. Falei, o que tá acontecendo? Não, sim, é muito legal, vamos fazer, vai ser prático. Vai ser ótimo, vai ser super rápido para entregar esse TCC. Desculpa, vai ser super rápido, eu trabalho com remediação, é isso que eu quero fazer da minha vida, o resto da vida. Por favor, vamos mudar para o persulfato. Vamos mudar para o persulfato. Aí a Camila queria também. Camila no outro lado da sala. Detalhe que a Camila sentava do outro lado da sala. Outra panela. De uma outra panela, e ao longo do tempo da pós, a Camila deve ter trocado umas 3 frases com as duas. Exato. Incluindo bom dia, boa tarde, boa noite. Exato. Só esse tipo de frase, mais nada. Exato. E aí, não, vamos conversar, né? Com o Rodrigo. Aí chegou eu, a Angélica e a Camila. Certo. Tá aí, tá feito o grupo. A gente quer fazer. Não tinha grupo. Eram uma dupla e uma a Camila. Sozinha, é verdade. Eu lembro disso. Tem razão. Tem razão. Aí a gente chegou e aí o Rodrigo falou, não, ótimo. Tá ótimo, 3 pessoas no grupo vai dar super certo. A Camila olhou pra fora, nós não somos um grupo. Não, agora são. Quarta frase. Não, você tem que dar um jeito de dividir esse trabalho, porque elas vão fazer de um negócio dentro desse trabalho maior. Sim. E eu vou fazer de outra coisa. E o Rodrigo ficou assim, eu não tenho condições de dividir isso, gente. Ou vocês formam um trio, ou não. E a gente olhou para a cara dela e falou, gente, eu nunca fiz nenhuma redação com essas meninas. A Camila deve ter pensado, né? Que a professora, o nível de exigência é enorme. Ela falou, ai, meu pai, e agora? Aí a gente resolveu, não foi isso, meninas? A gente resolveu fazer o projeto juntas, e aí a gente se entendeu e foi o tempo do TCC aí, tranquilamente, né? E nos unimos. Ficou marcada até hoje no meu coração essa história do metano, tá? Nossa, essa eu não sabia do metano, não me lembrava, né? Agora que você falou, realmente, vocês apresentaram ali atrás e tal, é isso mesmo. Bom, meninas, então vocês entraram nessa ideia do Rodrigo de fazer um trabalho que era para avaliar uma remediação de uma área contaminada com PCE. Curiosamente, era muito perto da gente ali, né? Estavam uns 3 passos para o lado de onde a gente estava, lá no próprio campus do Senac, utilizando persulfato. O persulfato era um produto remediador que era fornecido, né, é fornecido pela Peroxiquem, e naquela época quem ajudou bastante a gente lá foi o Paulino, né, o nosso amigo saudoso Paulino Rodrigues. Então, quais eram os objetivos do trabalho idealizado lá pelo Rodrigo, pelo Paulino, e que vocês mergulharam de cabeça? Quais eram os objetivos e o que vocês conseguiram obter de resultado interessante desse trabalho? Eu vou começar explicando, então. O nosso TCC, ele teve como objetivo avaliar os procedimentos necessários para a injeção do oxidante persulfato de sódio em zonas de fluxo para degradação de contaminantes clorados e analisar sua eficiência para redução das concentrações dissolvidas na água subterrânea. Mas para chegar atingir esse objetivo, a gente teve várias outras etapas e objetivos secundários que tiveram que ser atingidos ao longo do caminho, né? Dentre esses objetivos secundários, a gente tinha inicialmente caracterizar a área de estudo, então litologias, zona de fluxo e armazenamento, parâmetros hidráulicos e distribuição da contaminação na água subterrânea e no solo. Sendo que essa parte da distribuição da contaminação do solo foi feita em conjunto com o trabalho da Letícia, Sim. Que participou de um podcast recentemente com foi. você. Em conjunto a isso, também foi avaliada a possibilidade de utilização da condutividade elétrica e pH como indicadores da presença de persulfato de sódio no aquífero. Certo. E também consideraria o deslocamento do oxidante em zonas de fluxo com diferentes condutividades hidráulicas. Então, Sinésia, não era simplesmente chegar lá e tacar persulfato
e seja o que Deus quiser, e avaliar se a concentração naquele poço onde você tacou, vamos falar tacou, né? Tacou o persulfato, Despejou. diminuiria. Não era nada disso o trabalho, como você explicou aí, tinha que caracterizar muito bem o meio, verificar as zonas de fluxo, onde estavam essas zonas de fluxo, em escala de detalhe, né? Falando em centímetros. Caracterizar outras propriedades que você mencionou e as outras nossas amigas vão detalhar. E aí sim, injetar o persulfato nas unidades estratigráficas de interesse e acompanhar o persulfato como? Avaliando talvez a condutividade elétrica, talvez o pH, e como se daria o transporte do persulfato e a degradação, a oxidação, né, do contaminante clorado. E você lembrou bem quando as sondagens eram as mesmas, né? Tenho fotos aí que eu até hoje mostro nas minhas aulas, onde estão vocês três e elas duas. Vocês três estavam caracterizando o meio como um todo e elas estavam vendo em cada amostrinha daquelas o método de preservação. Né? Então vocês têm razão, foi muito, muito legal essa etapa inicial da contaminação no solo. Legal, obrigado, Sinésio. Bom, por favor, continuem. Desculpe a interrupção. Bom, isso que a Cinésia estava explicando, né? Isso foi feito numa área muito pequena, numa área teste mesmo que a gente utilizou. Então, tanto os postos de monitoramento quanto os 2 postos de injeção, eles foram instalados aí numa área total de 60 metros quadrados lá no SENAC, né? Como o Marcos falou, a 3 passos da sala de aula, que foi o nosso local de estudo, então. Bom, essa área, ela tem um perfil litológico com grande variação, então, em questão de centímetros, a gente muda a granulometria daquele material. Então, inicialmente, a gente tem uma camada de argila e depois várias camadas de areia, com diferentes granulometrias, ela aumentando, né, mais no topo, uma areia mais fina, e à medida que a gente vai chegando na base, essa areia ela se torna grossa com a presença de cascalho, até mais ou menos 5 metros de profundidade, né, dependendo da sondagem. E aí, abaixo desse pacote arenoso, a gente volta a ter uma camada de argila. E dentre as amostragens que nós fizemos, a gente chegou a encontrar concentrações no solo, na camada de argila, né, nessa primeira camada de argila mais próxima do topo, de 14.000 miligramas por quilo de PCE. Sim, isso aí, 13.000, 14.000, 15.000 miligramas por quilo, é muito PCE. Isso, concentrações bem altas nessa camada argilosa mais próxima ao topo. E na água subterrânea também a gente encontrou concentrações muito altas de PCE, mas agora nesse pacote arenoso, né? Nesse pacote que a gente tem entre as 2 camadas de argila. E como o objetivo da oxidação era avaliar a degradação de contaminantes na fase dissolvida, a gente optou por fazer a injeção de persulfato de sódio não nessa camada em que estaria retida a massa, na camada argilosa, e sim na camada arenosa, já que o objetivo do trabalho era avaliar a degradação da fase dissolvida. Então, a injeção ela foi feita através de 2 postos de monitoramento com seção filtrante de 1 metro, interceptando parte desse pacote arenoso. No topo, uma areia mais média e mais para a base, né, do poço de injeção, uma areia grossa com pedregulhos. Então, veja só, o pacote de areia tinha um pouco mais de 1 metro. Né? Isso, exatamente. O poço de injeção era um poço de 2 polegadas com seção filtrante de apenas 1 metro, coisa assim muito rara de se ver. Eu acho que nem existe. Ninguém vai injetar um oxidante em apenas 1 metro, mas isso foi isso que vocês fizeram, em 1 metro. E esse 1 metro pegava a mesma camada, porém na base tinha a areia mais grossa com os pedregulhos, né, com os cascalhos, e acima estava a areia média, bem selecionada. Né? Então,
os poços, os 2 poços de injeção pegava somente a camada de areia, ainda que fosse diferentes areias. Mas veja, 1 metro só, isso é muito, muito interessante. Continue, por Mas favor, a gente desculpe. vai ver que esse 1 metro, que parece ser um poço com seção filtrante Pequeno, muito pequena, a gente vai ver que mesmo pequena, algumas coisas aconteceram por ele interceptar. Apesar de ser a mesma areia, granulometrias diferentes. sim, E essa massa de persulfato que a gente injetou nesses 2 poços, ela levou em conta não apenas a massa de contaminante dissolvida que a gente queria degradar, mas também a demanda de oxidante aí do solo. vocês calcularam tudo isso antes de injetar. Exatamente, como manda o procedimento de injeção de persulfato. Foi bem, bem criteriosa a injeção, como a gente está vendo, né? Calculou SOD, calculou condutividade hidráulica em cada uma das camadas, para ver quanto que tinha que colocar, quanto tempo ia demorar. Quantos poços tinham lá então, pessoal? Tinha muito poço? E qual é para monitorar o caminho do persulfato e a degradação do contaminante? Quantos poços tinha mais ou menos, né? E qual o comprimento da seção filtrante desses poços? Bom, foram, se não me engano, 13 poços e eram poços pré-montados com seção filtrante de 30 centímetros. Certo. Bom, após feito todo o ensaio, a injeção, que foi feita depois de todos os cálculos de massa de persulfato e de SOD, a gente fez o acompanhamento dos resultados. A gente viu que teve significativa redução nas concentrações, teve uma tendência de redução nas concentrações de contaminação em água, que indicou para a gente uma eficácia na injeção que a gente fez. Essa eficácia a gente observou até a coleta que a gente fez de 90 dias após a injeção. Certo. Depois dessa amostragem de 90 dias, a gente fez outra coleta de 134 dias. E a gente viu que começou a dar um aumento nas concentrações. E conversando, discutindo com o Paulino, com o Marcos, a gente viu que possivelmente seria devido à distorção dos contaminantes que estavam no solo. Então, isso já era esperado, porque a gente viu que a massa de persulfato que a gente injetou foi calculada para degradar a massa de contaminantes em fase dissolvida, certo, e não na fase retida no solo. Durante esse acompanhamento, além das amostragens, a gente acompanhou também os parâmetros de condutividade elétrica e pH, que foram ótimos indicativos para a gente no avanço aí da solução de persulfato no aquífero. E apesar de alguns poços não terem tido variações de pH e condutividade durante os nossos monitoramentos, a gente viu que teve considerável degradação dos contaminantes. Então, a gente considerou que pode ter passado um pouco de persulfato ali, que não deu aquela grande diferença nos parâmetros físico-químicos de condutividade e pH, mas diminuiu bastante as concentrações. A condutividade elétrica, o pH eram suficientes para identificar a presença do persulfato, ou vocês usaram um teste de persulfato, mas a condutividade elétrica e o pH acompanhavam essa tendência? Sim, era gritante a diferença da condutividade, aumentava muito e do pH diminuía bastante nos poços que a gente monitorava, que a gente tinha como observação da injeção. Então, a gente tinha esse teste que o Paulino forneceu para a gente, certo, que a gente fazia a amostragem do poço e com esse teste a gente conseguia ver a quantidade de persulfato que ainda tinha naquele poço. E batia com os dados de condutividade e pH. Então, legal, condizia com a literatura, certo, que onde ainda tinha persulfato reagindo, a condutividade e o pH também são indicativos. Então, você pode dizer para quem está nos ouvindo que é possível monitorar a presença do persulfato com a condutividade elétrica e o pH? Sim, foi legal. O que a gente concluiu no curso. Além da redução das concentrações. Sim. Bom, o oxidante oxida, é claro, né? Então, tem a eficiência do persulfato. Outra coisa que vocês identificaram é que vocês fizeram um cálculo adequado, né? Porque vocês tinham dados adequados, fizeram um cálculo adequado da injeção, mas tem aquela coisa curiosa que a Camila contou.
Ah, verdade. O poço tem 1 metro, né? Mas não foi bem assim, né, Camila? Conta aí para o pessoal. Sim, exato. O poço de injeção, os dois poços, eles tinham seção filtrante de 1 metro, que abrangia no topo da seção filtrante a camada de areia média e na base a camada de areia grossa com pedregulhos. E o que a gente observou nos poços de monitoramento a jusante? Que o persulfato, seja analisando o kit de persulfato, né, que era esse kit que o Paulino ele conseguiu para a gente, que a gente conseguia analisar a concentração de persulfato que tinha em cada um dos postos de monitoramento a jusante, ou analisando apenas a condutividade elétrica e o pH, a gente observou que a gente só verificou mudanças de pH, de condutividade elétrica e também identificou uma concentração de persulfato nos poços a jusante que estavam localizados na camada de areia grossa apenas. Os poços localizados na camada de areia média, a gente não viu a presença de persulfato por esses 3 parâmetros que a gente usou para falar se o persulfato estava chegando lá ou não. Então, permitiu a gente concluir a entender que mesmo o poço de injeção tendo uma seção filtrante bem pequena, o que costuma acontecer aí no mercado, o persulfato, ele preferiu caminhar pela camada, basicamente, exclusivamente pela camada de maior condutividade hidráulica. Então, às vezes, quando a gente olha aí no mercado um poço de seção filtrante com 2 metros, um poço de injeção com seção filtrante com 2 metros. 2 é pouco, né? Uns 5 metros em geral. Pouco, 5. Imagina quantas camadas esse poço ele não intercepta e se a gente percebeu que realmente o persulfato ele vai caminhar pela camada de maior condutividade hidráulica, independente se a seção filtrante está abrangendo outras camadas ou não, a gente pode estar tendo aí no mercado um grande desperdício de oxidante, porque ele não vai passar naquelas camadas só pelo simples fato da seção filtrante interceptar todas aquelas camadas. Ele vai ir pela camada de maior condutividade hidráulica. Ele vai por onde ele quer, né? Não por onde a gente quer, não é isso? Exatamente, ele é teimoso. Ele que manda. Não, legal. 2 coisas que eu quero perguntar mais ou menos ao mesmo tempo. Uma delas é assim, vocês falaram, pô, legal, vamos fazer um trabalho prático, moleza, rápido a gente acaba. Então, foi rápido ou não? E outra pergunta meio no bojo disso aí, conta aí, porque vocês contaram, é muito bonito, putz, de um trabalho realmente ficou muito bom mesmo, baita de um trabalho legal. Mas vocês tiveram vários calços pelo caminho, né? Vários perrengues aí que vocês passaram. Então, conta aí a demora e os perrengues. São tantos perrengues que a gente vai até dividir. A Angélica pode começar a contar os perrengues e a gente vai contando ao longo do processo. Legal. Tá, vocês vão me ajudando aí, então. Bom, tudo começou com a liberação da área, porque o Paulino e o Rodrigo tinham a ideia maravilhosa de fazer o ensaio, mas não estava liberado ainda, o todo do ensaio, né? Sim. Então, teve todas as reuniões com as partes interessadas, o Rodrigo, o responsável legal, responsável técnico, porque já tinha uma empresa atuando nessa área, consultoria ambiental. Então, teve toda uma discussão, uma reunião, então teve esse tempo até a liberação da gente começar o Senac, né? O próprio Instituição Senac também, que tinha que liberar, né? Enfim. Liberar. Então, a gente tinha um projeto, mas a gente não podia pegar e falar, vamos fazer a sondagem, vamos fazer a amostragem, tinha que esperar toda essa liberação. Liberaram, aí teve também a parte de liberar a documentação, histórico, relatório, o que foi feito na área, também teve esse tempinho aí para a gente conseguir as coisas. Aí teve os encaixes com as aulas, porque o ensaio também foi feito, hoje o pessoal da turma vai ter aula de sondagem, então a gente aproveitava para fazer a sondagem para o teste. Então tinha
essa questão de encaixe, pode ser nessa semana ou na próxima, também levava um tempo. Teve um longo debate sobre a área-alvo, porque a gente foi instalando posto, e agora? Onde que a gente vai fazer mesmo ensaio? Porque os caras da sondagem são loucos, né? Que é pra furar, vamos furar, vamos fazer. Mandou, estamos furando. Deixaram, liberou a área, vamos fazer. Vamos fazer. Aí a gente começou a fazer, e aí teve todo esse tempo para a gente decidir mesmo onde seria a injeção, para poder fazer o cálculo certinho. Então, tudo isso levou tempo, levou discussões em grupo, com vocês, com o Paulino, com todo mundo. Aí, com todo esse tempo, fez a injeção, começou os perrengues mais práticos ainda. E, para começar, onde fica o Senac, né? Longe para nós três, em particular. Aqui para todo mundo, o Senac é longe. E a gente tinha que ir todos os dias, durante a semana, depois do trabalho, para fazer o monitoramento. Após a injeção, a gente teve que ir por alguns dias, e todos os dias, ou ir de 2 em 2 dias, 3 em 3 dias, que depois que a gente viu como que estava se dando o fluxo do persulfato, a gente conseguiu espaçar um pouco mais essa periodicidade da análise do pH, da condutividade elétrica, da concentração de persulfato nos poços. Mas, querendo ou não, de 2 em 2 dias, 3 em 3 dias, a gente tinha que ir até o Senac à noite, porque todo mundo trabalhava. Então, à noite, a gente estava lá purgando, coletando amostra. Então, isso que eu ia falar. É legal falar que não era ir lá, né? Você tem que ir lá carregando um monte de coisa. É bateria, é bomba peristáltica, é mangueira, é não sei o que, é frasco, pá. Exatamente. Eu acho que talvez a gente esteja desanimando as pessoas que estão escutando a não fazer o TCC. Se o Rodrigo vier com uma ideia de fazer um trabalho prático, o pessoal vai fugir, né? Não aceitem, pessoal, não aceitem. Não vai acabar nunca mais. Não aceitem. Brincadeira, foi ótimo. Mas conta aí, o que mais, Sinésia, tem? Quais outros perrengues que você identificou? Olha, acho que as meninas falaram bem. A distância, né? Depois da injeção, a gente teve que monitorar lá a área por dias até entender como funcionava e aí espaçar mais esses dias. Para mim, o perrengue de ficar sozinha no laboratório, no Senac, durante a semana, com ninguém dentro, né? 9 horas da noite, Sim. Um breu, frio na barriga. A gente fazia os testes com o kit de persulfato, utilizando o permanganato de potássio, né? Certo. Então, era uma concentração nossa para não deixar passar o ponto de viragem ali. Certo. E aí ficava uma tensão no ar. Quando nós podíamos estar as três juntas, né? A gente ficava ali, fazendo a titulação, que ele muda de cor, né? Certo. Fica lilás, roxo. Então, que a gente tinha uma quantidade limitada de kits, a gente podia ficar errando, né, essa titulação, e modificava muito o resultado final. E aí ficava as três tensos, assim, enquanto uma fazia, as outras paravam de respirar em volta, para não perder o ponto de viragem. Tem uma história muito engraçada, que a gente tem que agradecer muita gente nesse TCC, porque muita gente ajudou. Gente do céu, como tanta gente ajudou nesse TCC. Uma dessas pessoas foi o Nilton. Sim. Quando se instalou os postos de injeção, foram instalados pelo Nilton, né? O Nilton fez um podcast aqui com você. Ele fez uma live, né? Que depois eu pus o áudio, é isso mesmo. O Nilton instalou os postos de injeção e a gente precisava calcular a condutividade hidráulica desse posto de injeção. Boa. E nada funcionava, não adiantava fazer slug, bale, não tinha o que fazer, porque essa camada de areia média e areia grossa, que era interceptada pela seção filtrante, elas eram muito condutivas. Então, o que você fazia era tudo muito rápido, você não conseguia medir a variação do nível d'água, nem com bale, nem com slug, nem com nada. E aí o Nilton falou assim, não, eu tenho um amigo que ele consegue fazer. Mas tem o detalhe,
Isso que eu ia falar, né? Umas 4h30 da tarde, né? Sábado, 4h30 da tarde. Aí o Tom liga para esse amigo dele, que eu não lembro o nome agora. Você lembra? Sérgio Cataoca. Sérgio. Ele Sérgio. mesmo. Ele e a Michelle. Ele e a Michelle foram lá. Ele e a Michelle. E aí o Sérgio chega lá, quase 6h da tarde, e aí a gente começa a fazer isso, iniciando, né, o anoitecer. Começa a contar a história do TCC pro Sérgio, senão não é. E aí, primeiro o Sérgio saber tudo o que estava acontecendo. E aí a gente foi sair de lá de noite, no sábado, mas isso era comum, isso não foi uma ou duas vezes. Além disso tudo, ainda tinha as mudanças climáticas, né? Isso, que eu ia falar para você. Se você se lembra daquele dia, né? Não, tá sol, ótimo, vamos fazer o trabalho ali no Senac, tudo a céu aberto, né? É uma planície, assim, então a gente torcia para vir uma nuvenzinha só para fazer sombra em cima da gente ali, mas sem chover. Só que nós não controlamos nada disso, né? Daqui a pouco. Então, dava 3h da tarde, trocentos postos ainda pra gente monitorar. Cai uma chuva, Sim. Ou era sol demais, ou era chuva demais, ou era garoa, ou era vento, levava a tenda. Gazebo, né? A tenda embora. Assim, parava tudo, espera parar de chover, 4h da tarde parava, hora de ir embora, a gente volta de novo pro campo. Sai do Senac 7h da noite. Qual de vocês que estava lá, eu acho que é a Cinésia, assim, algo como o dia 22 de dezembro, alguma coisa assim, né? Tava eu, Charles e uma de vocês que eu acredito que era a Cinésia. E daí, temos que instalar mais uns pós, vamos lá. Daí aquela loucura, né, do sondador. Vamos lá, pega ali, mede isso, mede aquilo. E daí uma daquelas folhas daquela palmeira começa a querer cair. Ventar, vai cair essa porcaria na nossa cabeça aqui. A gente vai. E saímos. Quando nós saímos, depois que nós saímos, graças a Deus, caiu a tal da folha da palmeira. E se a gente tivesse lá, ainda teria caído aquela folha na gente, né? E não é uma folhinha, né, isso, gente? É uma baita folha. Uma baita folha. Ai, gente. Foi emocionante. E demorou quase nada, né, para acabar? Já acabou? Vocês terminaram as aulas da pós, era 2016, né? Final de 2016. Exato. E até terminar o trabalho todo era o quê? 2019? Isso, por aí. Foi. Tá bom. Mas uma coisa interessante, o aprendizado de vocês deve ter sido fantástico, né? Assim, o que vocês descobriram ali, toda essa história que vocês contaram, né, dos resultados, a gente usa hoje nas aulas. Eu usei no meu doutorado para falar, né, que você tem que identificar as unidades do estratigráfico adequadamente. Não falei da remediação em si, mas eu falei sobre a identificação das camadas. Então, para mim foi um aprendizado muito bom. Acredito que para vocês tenha sido também, né? Pelo menos isso, né? Com certeza. E aí, meninas, vocês fizeram a pós, aprenderam muitas coisas na pós, aprenderam muito mais coisas no TCC. Isso melhorou para vocês? O conhecimento melhorou, sem dúvida. Mas melhorou para vocês a empregabilidade, vamos chamar assim? A Angélica, ela trabalhava em consultoria. Ela optou por sair e depois optou por voltar e ela seguiu essa trajetória dentro das consultorias. A Cinésia, ela trabalhava num órgão público que tinha interface com gerenciamento de áreas contaminadas e hoje não, trabalha numa outra área. E a Camila era professora universitária e continua sendo. Melhorou a empregabilidade ou não fez diferença? Aparentemente não fez diferença, que a Angélica já estava, continua, e vocês duas não estavam e não estão. A que vocês atribuem isso? Eu, na verdade, Marcos, por mais que eu tenha estava em uma consultoria, estou em outra, fez diferença na hora da indústria. Porque, na verdade, quando eu entrei na indústria, eu estava terminando a pós ainda. Sim. Eu ainda estava fazendo. E para eles foi um diferencial, porque eles perguntaram o nome de pessoas da FETESB.
Certo. que davam aula pra gente. Então, eles viram como um diferencial, ela tem contato com essa pessoa, ela já teve aula com essa pessoa. Certo. E essa pessoa da CETESB já tinha ido lá na indústria fazer alguma inspeção, alguma coisa. Então, para eles, isso foi um diferencial, eu estar fazendo a pós com pessoas que eram da área. Entendi. Entendeu? Então, foi um diferencial dessa vaga. Agora, para a área da consultoria, bastante gente faz, então é mais concorrido, não sei. Certo. Para mim, sim, tem, apesar de eu não atuar diretamente com áreas contaminadas, esse campo de atuação, ele é multidisciplinar, você precisa conhecer muito bem o solo, muito bem o comportamento da água no solo, enfim, várias dinâmicas aí que precisam estar ser conhecidas, né, na área de meio ambiente. Então, enquanto fazia gerenciamento de áreas contaminadas, eu fazia outra pós-graduação em uma outra área completamente diferente, gestão pública, e algumas oportunidades, né, algumas vagas de emprego, elas pedem como um diferencial a pós-graduação na área ambiental. Então, ter as duas pós-graduações, tanto a área de áreas contaminadas quanto a de gestão pública, tornou-se um diferencial no meu currículo, e a de áreas contaminadas em particular, porque agrega o conhecimento de meio ambiente. Então, isso faz diferença, sim. Eu vejo bastante. Legal. Apesar que eu continuo trabalhando no mesmo lugar, com a mesma função, eu acho que me tornou uma professora melhor. Do ponto de vista que algumas coisas que eu tinha um conhecimento mais superficial, agora eu tenho um conhecimento um pouco mais profundo de vivência, e acho que dentro da profissão que eu estou no momento, isso me torna uma profissional melhor, assim. Legal. Falando nos perrengues, aqui outro dia eu falei, né, como vocês ouviram, com a Letícia e com a Larissa, e elas tiveram experiências, de certa forma, diferentes uma da outra, mas aquele podcast, muita gente me falou e muita gente falou para elas que se sentiu, de certa forma, representada lá, né, porque as mulheres sempre passaram, né? Acredito que hoje em dia talvez seja mais visível, não sei se o problema aumentou, talvez seja mais visível, mas sofrem com diversos tipos de machismo, seja estrutural ou seja direto, né, com a pessoa. Vocês, na vida aí acadêmica e profissional de vocês, vocês sentiram algum desse tipo de problema? Isso aconteceu com vocês? De serem discriminadas ou algo desse tipo? Bom, eu na área de consultoria, a gente, principalmente com o pessoal de campo, né, a gente trabalha com muito homem. Certo. Eu nunca tive problema dentro independente da consultoria, independente do campo, nunca tive nenhum problema com... Minhas equipes são sempre com homens, na verdade, e eu nunca tive nenhum problema na parte interna. Na verdade, desde quando eu entrei na BTX, as minhas duas superiores, elas eram mulheres, eu me espelho nelas até hoje, e sou muito grata a elas, então eu acho que eu vi nelas o respeito que o pessoal tinha por elas, eu aprendi como me portar, e dentro da consultoria eu nunca tive problema. O que eu vejo é na questão do cliente. Certo. Do questionamento, às vezes você está numa reunião, você vê que o tratamento com o homem, mesmo tendo o mesmo cargo, é totalmente diferente. Já aconteceu de eu dar uma opinião, de eu falar do projeto, questionar, ter outro homem dentro da sala, que não tem nada a ver com o projeto, e fala, não, tá certo. Aí tudo bem, aí o que eu falei é validado, entendeu? Passou a virar certo, entendi. Isso. Então, acho que só nessa parte mais de cliente. A parte interna, realmente, eu nunca tive problema nenhum mesmo. E nem quando eu trabalhei na indústria também. Que era uma indústria basicamente só com homens. Certo. Só tinha eu e a engenheira de segurança, basicamente de mulher, e o pessoal do administrativo. Eu tinha que ficar na fábrica, mas eu nunca tive problema nenhum. Essa é a minha experiência. Que bom, né?
Que é bom, mais ou menos bom. Sim, sim. Não, com certeza. Eu nunca passei por eventos, ainda bem, né? Sim. Que o machismo fosse muito nítido, muito claro, evidente, né? Eu vivencio mais, eu acho que o chamado machismo estrutural, Sim. digamos assim, Sim. né? O meu ambiente de trabalho, ele predominam homens, né? Construção civil. Sim. Pesada, então dentro do escritório até que é bem dividido, tem bastante mulheres trabalhando, inclusive em liderança, né? Cargos de liderança. No campo, o cenário é completamente outro. Vai muito, a quantidade de homens ela é bem maior, né? Então, com muitas mulheres trabalhando no campo. Mas nunca tive problema com nada dentro do escritório diretamente, né? O que eu observo, e já passei por isso, de ocupar o mesmo cargo, na mesma função, de repente com mais tempo de casa, não sei se com mais competência, isso não dá para ser avaliado por mim, mas desempenhando os mesmos papéis Certo. E ganhando menos. Entendi. Então, assim, isso eu já vivenciei. Eu já recebi menos por fazer a mesma coisa, ou até fazendo mais. E, assim, quem me conhece sabe que eu tenho 1,5 m. E, assim, aparento ter menos idade do que eu já tenho. E isso faz diferença numa reunião, na hora de me expressar, num treinamento, qualquer coisa que eu tenha que falar com mais pessoas. Não é evidente para os demais, mas eu me sinto, às vezes, sendo obrigada a me policiar, a me preparar muito mais, porque eu não posso demonstrar nenhuma insegurança. Sim. Coisas que os homens geralmente podem e passa Sim. batido. Sim. Para nós mulheres, a sensação é que qualquer erro perde completamente a credibilidade. Então, eu já tento fazer o meu melhor trabalho sempre, Sim. independente de qualquer coisa. Eu busco a minha excelência no que eu faço, mas eu ainda tenho essa preocupação um pouquinho maior, Sim. porque posso ser descredibilizada em comparação a um colega que cometa o mesmo erro, entendeu? E Sim. aí tudo bem para ele, mas para mim não. Sim. Então, eu tenho sempre que dar uma corridinha a mais, já Sim. tá um pouquinho mais na frente, já tem algum equilíbrio aí. Essa é a minha experiência. Mas, assim, nunca houve nenhuma experiência, como eu disse, diretamente, graças a Deus, com os meus colegas de trabalho, nada disso. Eu vejo mais como uma coisa estrutural, assim, que as pessoas nem percebem que elas estão fazendo. Infelizmente é isso. E o que você falou de ganhar menos é um dado real, né? As mulheres da mesma função ganham, sei lá, 2/3, mais ou menos isso, entre 60% e 70% do salário dos homens. Isso na média do mundo inteiro, né? Então, infelizmente, você está certo. Até mesmo em funções como as nossas, né? A gente trabalhando, nós somos 3 engenheiras, não sei se as meninas já passaram por isso, mas mesmo tendo uma normativa de piso salarial, tudo isso, as condições são outras, elas não são as mesmas nesse mercado, não. Eu já vivenciei na pele isso, e é real mesmo. Não é só conversa das mulheres. Legal. E você, Camila? Bom, como eu tenho um ambiente de trabalho um pouco diferente, era até uma ideia que antes de ingressar na carreira acadêmica eu tinha, porque eu sempre fui muito mais nova que os meus colegas professores. Hoje mesmo, se fosse para falar, eu devo ser uma das colaboradoras mais novas. Os outros colegas meus diretamente mais velhos, eles vão ser 5, 6, 7, 8 anos mais velhos do que eu, e depois outros mais velhos ainda. Então já tem toda uma questão da idade para a posição que eu ocupo. E quando eu entrei nesse meio, eu pensava que isso seria um problema. E felizmente não. É raríssimo uma situação de um aluno ele me questionar por conta de pensar que eu sou mulher no meio que eu dou aula no curso de engenharia civil, né? Num curso
que tem predominantemente homens, isso é extremamente raro. Perceber, mesmo que seja um comportamento discreto, de um aluno que pense, estou te questionando porque você é mulher. Isso, felizmente, não é algo comum. Mas uma coisa que eu nunca tinha conversado isso com a Sinese, não sabia que ela se sentia assim, e eu pensava que eu me sentia sozinha dessa forma. Às vezes a pressão que eu sinto por não poder errar, porque será que talvez isso, que é o que acontece no meu ambiente, de verdade, se fosse para pensar, será que o aluno vai pensar que eu errei porque eu sou mulher ou menos capaz? Eu acho que não é isso. Mas é algo tão estrutural, acho que tanto do patriarcado da sociedade, que a gente pensa, eu tenho que me esforçar mais. Porque se eu errar, será que as pessoas vão pensar que eu estou errando porque eu sou mulher? Então, mesmo que o ambiente de trabalho, que é o que acontece comigo, ele não demonstre isso, que não acontece, uma coisa extremamente rara, os alunos têm muito respeito, mesmo por eu ser mais nova e estar na posição de professora e ser mulher, mas o fato de ver como a sociedade funciona, isso te coloca uma pressão de que você não pode errar. E é como se a gente desperdiçasse a energia se preocupando com uma coisa que às vezes nem existe, mas não existe naquele ambiente seu de trabalho, mas que você fica sempre ligada. Isso não pode acontecer, isso não pode acontecer. Legal. Obrigado por compartilharem. Legal não, né? Assim, obrigado por compartilharem, só isso. Mas por pensar que às vezes muitas mulheres vivem essa mesma situação de sentir essa pressão de não poder errar, de ter que beirar a excelência, ser mais do que os homens, na verdade, às vezes têm que se esforçar por um ato, porque se eles erram, não vai ser porque eles são homens, errou porque outros assuntos. Agora a gente tem esse medo do julgamento, ela errou porque ela é mulher, ela não deveria estar aqui numa área que é mais masculina. Sim, exato, a palavra é essa, nossa. E assim, é importante ressaltar que errar é humano. Claro. Todos nós podemos, independente se seja mulher ou homem, né? Mas para as mulheres, assim, somos jovens ainda, atuando, às vezes, com pessoas que têm o dobro da nossa idade. Então, qualquer opinião que a gente emita que seja contrária a qualquer coisa que já exista como estabelecido, você tem que estudar muito, você tem que ter muitos argumentos para poder demonstrar o que você está pensando, a sua opinião, e qualquer pergunta que não seja respondida de uma forma muito segura, muito certeira, ela já te descredibiliza, como eu disse, entendeu? Então, eu me preparo muito para atuar na área que eu atuo, porque estou cercada, geralmente, de homens. E assim, não há esse machismo, como a gente costuma ver, né, os relatos de assédio de todos os tipos. Sim. Mas sim, há aquela coisa meio omissa que só as mulheres, como a Camila acabou de falar, talvez nem tinham percebido que se sentia assim, e é real, assim. Então, acho que todas nós estamos sujeitos um pouco a isso no mercado de trabalho. Não só no mercado, né? Bom, o que vocês falariam para aquelas 3 garotas que estavam lá no ensino médio, falando, puxa, eu gosto de biologia, acho que eu vou entrar nessa daí da engenharia ambiental. Vocês diriam para aquelas 3 garotas, vão nessa daí que é bom? E vocês diriam, é possível salvar o mundo? Ou vocês já dariam outro tipo de conselho para elas? Eu acho, Marcos, que a gente salva um pouquinho, sabe? Aos poucos, cada um fazendo sua parte. Cada lugar que eu remedio é um pedacinho do mundo que eu estou ajudando a melhorar. Cada pessoa que a Cá ensina, a Cinésia no trabalho dela, eu acho que a gente não salva o mundo todo, mas cada um fazendo a sua parte, a gente consegue melhorar, né? Eu vou compartilhar com vocês. Hoje eu estava lendo um livro e... Você gosta muito de ler, né, Cinésia? Eu já vi isso aí bastante. Muito, eu tenho coleção gigantesca de livro e eu amo. E eu estava lendo um que era sobre tô lendo ele ainda, sobre falar e fazer e pensar o bem, né? E aí tem uma história que
um senhor estava passeando por uma praia e encontrou um jovem atirando, pegando as estrelas do mar que estavam na areia. E aí o sol estava bem quente e a maré estava baixando, então elas iam morrer ali. E aí ele estava pegando uma por uma e jogando no mar de volta. E aí o senhor se aproximou e perguntou, olha, por que você está fazendo isso, né? E ele falou, porque elas vão morrer se elas continuarem aqui. E aí ele falou, mas essa praia é quilométrica e tem milhões de estrelas do mar. Não vai fazer a menor diferença o que você está fazendo. Aí o jovem se abaixa, pega uma estrela e joga no mar. E aí fala para ela, para essa aqui eu fiz diferença. Certo. Então eu acho que eu falaria para a menina que gostava de geografia que por mais que você não consiga salvar o mundo inteiro, alguns mundinhos você consegue, sabe? Você plantar alguma sementinha para alguém ali que no nosso dia a dia com questões básicas e mínimas, se cada um fizer o básico e o mínimo, a gente já melhora bastante, né? Então eu penso Com certeza. compartilhar a historinha com vocês, não sei se vocês já ouviram, mas eu li hoje de manhã e me inspirou muito. Muito legal, muito legal. Mas é exatamente isso a minha visão. É exatamente a mesma visão das meninas. E vocês aconselhariam aqueles... Tem uns alunos agora que estão pensando no TCC. Vocês aconselham a fazer um trabalho prático, não só prático, mas com coleta de dados de campo, sofisticado e complexo como o de vocês? Porque... Com certeza. Ou vamos fazer um negocinho mais tranquilo? Vamos naquele do metano mesmo. Vai, Angélica, responde aí, vale a pena? Vale muito a pena. O aprendizado não tem tamanho, os perrengues valem a pena, tudo vale a pena. O reconhecimento depois, as conversas, tudo mesmo. Pode fazer. Vai dar certo. Vai dar trabalho, mas dá certo. Né? Isso. Exatamente. Legal. E agora, passado esse tempo todo, como é que é? Vocês trocaram bem mais do que 4 frases agora. Com certeza, viramos amigas. Sim, somos amigas, a gente compartilhou muita história durante esse tempo todo, né? Vale lembrar que a gente trabalhava, tinha o TCC e a vida inteira ainda, né, acontecendo. E então foi bem legal. O casamento da Angélica foi naquele período? Ou o seu também, Sinésio? O seu também ou não? O meu também foi. Das duas. Camila já era casada, né? Sim. Então imagina, ainda tinha o casamento, né? Tinha o casamento para organizar, mas graças a Deus, quando eu casei, a gente já tinha entregado, né, gente? Tá. Verdade. Já tinha dado tudo certo. Legal. Legal. Que bom. Bom, meninas, é isso aí. Agora eu perguntei o que eu queria perguntar para vocês e agora o podcast é de vocês. Podem falar o que quiserem. Olha, eu queria começar agradecendo muito você, Marcos, pelo convite, pela oportunidade de compartilhar a nossa vivência, né? Inspirar ou não outras pessoas. E agradecer também as outras pessoas que ajudaram a gente, né, durante o processo. O Rodrigo, o Newton, o Paulino. São pessoas que dedicaram finais de semana para nos ajudar, e isso é raro, né? Você sacrificar o seu tempo, acho que a coisa mais valiosa que alguém pode dar para alguém é o tempo, e eles fizeram muito isso com um sorriso no rosto e sempre de muito bom humor. Então, obrigada a vocês que estiverem ouvindo, obrigada, Marcos, pelo convite. E é isso, façam o curso, é muito legal, vale a pena. Escolham um TCC que agregue realmente, não só para entregar e ter a nota, mas agregue. Me trouxe 2 grandes amigas. E é isso, só tenho a agradecer. Legal, obrigado.
Acho que é isso que a Sinésia falou mesmo. A gente não fez esse TCC sozinha, muito pelo contrário. Muita gente que a gente nem lembra o nome que aparecia e salvava Aparecia do a gente. nada, lá no campo, ficava dando dica e falando, olha, eu acho que tem que ser assim, a ser desse jeito. Tem gente que a gente nunca nem vai lembrar o nome. Mas que ajudaram e que fez dar certo. E que eu sou muito feliz de ter trocado o tema do TCC e ter feito com a Sinésia e com a Camila, que sem elas acho que eu nunca teria conseguido. E agradecer também, igual a Sinésia falou, a todos vocês, Paulino, Marcos e Rodrigo e Nilton em especial. Obrigada. Pessoal. Sim, obrigada pela confiança de vocês acreditarem que aquelas 3 meninas seriam capazes de fazer um trabalho que durou anos, um trabalho que teve muitos ensaios, muita ida em campo. Então, obrigada por vocês acreditarem na gente. Legal. Bom, obrigado então, meninas. Pô, foi um prazer muito grande falar de novo com vocês. Fazia tempo que eu não encontrava com vocês. E rememorar aqueles dias tão divertidos, né? Sufocantes, mas divertidos. Gostei bastante. Obrigado por vocês terem, como falou a Sinésia, emprestado um pouco do tempo de vocês para me ajudar aqui a fazer esse podcast. Obrigada, Marcos. Obrigada. Bom, pessoal, essas foram as palavras aqui da Angélica, da Camila e da Sinésia, falando sobre o TCC delas apresentado no Senac. O TCC e o episódio, eles são uma homenagem, uma singela homenagem aí, nossa, né, de nós 4, para o meu grande amigo Paulino Rodrigues. Paulino, onde você estiver, muito obrigado. Agradeço muito, muito a audiência de vocês, espero que vocês tenham gostado. Continue acompanhando os nossos canais aí de divulgação científica relacionados com o gerenciamento de áreas contaminadas. Esse próprio podcast aqui, o canal da ECD Training no YouTube e o nosso site ecdambiental.com.br. Obrigado, até a semana que vem.